Vamos lá para a seguinte aula, congruência de triângulos. Congruência de triângulos, assim, muita gente acaba se confundindo por causa da palavra congruência. Congruência significa ser igual ou idêntico, tá? Ou até, de maneira assim, você vai usar bastante como um significado de proporcional também, tá? Mais para frente. Então, o que a gente vai fazer em congruência de triângulos? Você vai comparar dois ou mais triângulos, tá bom? Então, como que a gente verifica se os triângulos são congruentes? A gente tem vários casos, tá? Só que os principais são 4. Vamos lá analisar caso por caso. Esse aqui, infelizmente, você vai ter que decorar. Tipo, não tem o que fazer. Você vai ter que decorar os 4 casos para assim poder aplicar no exercício mais para frente, tá bom? Então, por exemplo, primeiro caso é LAL, o LAU, tá? Lado, ângulo, lado. Como assim? Quando a gente tem um triângulo, né, onde, vamos colocar aqui para ficar mais fácil, onde o lado AB e o BC e esse ângulo aqui do meio for igual a um outro triângulo, só que com as mesmas características, lado, ângulo, lado, esses dois triângulos a gente pode falar que são idênticos. Por exemplo, se eu falar assim para você, aqui a gente tem 6, né? Aqui a gente tem 6, aqui vale 45, aqui vale 9, por exemplo. Aí eu pergunto para você, quanto que vale? Ó, aqui vai ser 6 também, né? Porque a gente falou que é congruente. Aqui é 45, aqui é 6. Aí eu falo para você, quanto que vale esse lado aqui? Como esses dois triângulos são idênticos, esse lado aqui vai ser 9 também. Tá? Porque a gente provou que ele tem uma congruência entre lado, ângulo, lado. Ó. Aqui, ó. Lado, ângulo do meio e lado, tá? Isso é igual a esse lado, ângulo, lado, tá? Só que eles estão em posições diferentes, que é o mesmo triângulo. Próximo caso de congruência. Ala, ângulo, lado, ângulo. Isso é bem fácil, tá? Você vai pegar um lado, né? E ele é congruente a um outro triângulo que também tem um lado. E os dois ângulos das pontas também são iguais. Então, por exemplo, se a gente tem aqui 30 graus aqui, 30 graus aqui, aqui vale 6, aqui vale 6, aqui é 30, aí pergunta, quanto que vale esse ângulo? Também vai ser 30, tá? Porque eles são congruentes, ou seja, eles são iguais, tá bom? São dois triângulos iguais, só que em posições diferentes. Terceiro caso, lado, lado, lado. Essa aqui é meio que óbvio, tá? Não é muito difícil você verificar que os dois triângulos são congruentes, porque ele já fala que os três lados são iguais. É a mesma coisa falar que esse vale 5, esse vale 5, esse vale 5. E esse aqui também vale 5, 5, 5. Aí eu venho pergunto para você, os dois são congruentes? Sim, os três lados são iguais, então até os ângulos vão ser iguais, né? Só que eles estão, um está girado, outro está invertido, né? Eles podem estar em posições diferentes, só que são os mesmos triângulos. Agora esse aqui que é um pouquinho mais complicado, é o lado, ângulo, ângulo oposto, tá? E parece com ala, ângulo, lado, ângulo. Só que esse aqui, ó, por exemplo, você tem um lado aqui, você tem esse ângulo. E o outro ângulo, em vez de ser aqui, é o oposto ao lado, tá vendo? Ele é oposto ao lado, tá? E se você encontra isso num outro triângulo, a gente vê que ele é congruente, porque, ó, aqui é lado, ângulo. E o ângulo oposto também é igual, tá vendo? Então isso a gente pode provar que esses dois triângulos são congruentes, tá bom? Vamos fazer alguns exercícios para fixar um pouquinho mais essa matéria. Esse primeiro aqui, do solzinho, a gente está comparando a sombra formada pela esses postes, essas hastes, esses postes. E a pergunta é, qual que é a altura desse poste maior que tem uma bandeira? Tá? Então, ó, vamos dar uma analisada nos triângulos formados. Por exemplo, aqui, ó, ele deu a altura, a base e a hipotenusa aqui, né? Que seria a sombra formada, né? Aqui é a mesma coisa. A gente tem uma altura, a gente tem uma base e a gente tem uma sombra, tá?
A gente tem dois triângulos. O que a gente pode verificar com isso? Que, primeiro, os dois eles são a altura, né? Os dois têm um lado que é a altura e vai perpendicularmente ao chão, ou seja, os dois têm um ângulo de 90 graus, tá? Segundo, eles não têm lados iguais, né? Eles não têm, assim, lados. A base não é diferente, não é igual a outra, só que a gente pode verificar que os ângulos são iguais. É o mesmo ângulo, porque essa sombra, né, essa sombra que vem, que é formada, é paralelo um ao outro, tá? Esse aqui é paralelo a esse aqui, tá? Porque raios são paralelos. Então, a gente vai ter esse ângulo que é igual e também esse ângulo que é igual. A gente tem três ângulos iguais, tá? Ângulo, ângulo, ângulo. Então, o que a gente pode fazer? Esses dois triângulos são semelhantes ou congruentes. O que a gente pode fazer? A gente pode comparar um com o outro. Por exemplo, a gente fala, x ele está sendo comparado ao 1, que é a altura. X comparado a 1. A base, 3 meios. Peraí, opa. 3 meios. 3 meios não, 3,2 é comparado com 0,8. Aí o que a gente faz? A gente transforma em fração, tá? A gente apaga essa igualdade aqui embaixo. Então, x sobre 3,2 é igual a 1 sobre 0,8. Fazendo essa conta, a gente vai fazer o quê? Quando a gente tem frações iguais assim, né? Igualdade entre frações, a gente multiplica cruzado. Então vai ficar 0,8x é igual a 3,2 vezes 1, né? 3,2. Aí a gente pode multiplicar por 10 os dois lados, né? Para ficar mais fácil. E ficar 8x é igual a 32, x é igual a 4. Então, a gente descobrindo que x é 4, a gente vê que a altura desse poste aqui é de 4 metros. Tá bom? Próximo exercício, mesma coisa, tá? Aqui, ó, ele dá pra gente algumas, vamos dizer assim, é que uma altura, né? Aqui seria, passa um rio, faz de conta que aqui passa um rio. A gente tem essa reta, a gente tem esse primeiro triângulo e esse outro triângulo grandão, né? Daqui até aqui vale 18 e daqui até aqui vale 12. Então, e aqui no meio? Quanto que vale essa parte aqui no meio? Aqui vai ser a diferença entre o total pelo esse pedaço aqui, né? Então, se a gente fazer 18 menos 12, a gente acha que aqui é 6. Então, essa parte em vermelho vale 6. Beleza, isso não vai contar muito no exercício, mas é bom vocês entenderem essas análises de comprimentos, tá? Muito exercício cai assim. Então, vamos lá. Primeiro, que nem o exercício passado, ó, a gente tem duas alturas que são perpendiculares à base, né? Aqui, os dois são perpendiculares. Beleza. A gente tem o mesmo ângulo para os dois. Ó. Esse ângulo serve tanto para esse triângulo aqui, como o triângulo maior, não é? E por último, a gente tem esse outro ângulo aqui, que é igual para esses dois, né? Porque essa reta tá passando assim em duas retas paralelas. Eu não sei se você vai lembrar. A gente tem, lembra quando tinha essa matéria aqui, ó? Duas retas paralelas, aí tem uma reta passando. Aí essa reta, esse ângulo, né, vai ser igual a esse ângulo. Mesma coisa, tá? Então, esse ângulo é igual a esse ângulo. Então, esse triângulo menor e o triângulo grandão são congruentes e a gente pode achar semelhança entre eles. Então, vamos comparar o pequeno com o grandão. Ó, 12, a base desse daqui, pequeno, ele é semelhante ao grandão. O grandão é 18, tá? A base dele é 18. A altura do menor é 3.
a altura do maior é x. A gente fez essa comparação. Apaga essa igualdade, faz a fração. Igualdade entre frações, a gente multiplica cruzado, né? Então vai ficar 12x é igual a 3 vezes 18 dá quanto? Peraí, deixa eu ver aqui. 54. Tá? Aí a gente divide dos dois lados por 12 e vai dar 4,5. Então, essa altura x vale 4,5, tá bom? Então, essa aqui é a parte de congruência entre triângulos.